primeiro aqui. Tá aí. Primeiro ponto desses ensinamentos que chegaram aqui foi exortação à irmandade sobre constante leitura da Bíblia. Vocês sabem que isso aqui são argumentos bem factoides, né, irmãos? Isso aqui é um factoide. O que é? Eles inventam, eles não têm nenhuma preocupação com que as pessoas leiam a Bíblia, tá? Eles dizem isso aqui, ó, de quando em quando numa reunião ministerial e mais nada. Não tem nenhum esforço. As denominações não fazem nenhum esforço para que o povo realmente estude a Bíblia. Eles falam de forma aleatória. Isso aqui é igual político, tá? Ou seja, eles colocam aqui só para dizer que falou, só para dizer que pediu, que no caso exortou, mas eles nem tocam mais no assunto. Passa o resto da vida, eles não tocam mais no assunto. Agora, quando eles colocarem isso aqui, ó, no tópico de doutrina de 1971, ali sim, eles estavam expressando a real vontade deles. Não devemos estudar a palavra de Deus. Para esse tópico aqui ter realmente efeito e ser verdadeiro, que isso aqui é tudo balela, isso aqui é tudo disfarce, e eu vou provar para vocês por que isso aqui é disfarce, tá? Isso aqui é balela, isso aqui é só para encher linguiça. Isso aqui é só para ajudar o CCBano a se defender quando alguém disser que vocês não lêem a Bíblia. Em primeiro lugar, todo mundo sabe que vocês não lêem a Bíblia. Todo mundo que está aqui, os críticos, a começar por mim, todos nós somos CCBanos, nascidos aí dentro. Qualquer um sabe que vocês têm aversão. Segundo lugar, temos aqui pregações atuais, novas, do ancião presidente, dos anciões que estão aí próximo do Braz, dizendo que a Bíblia é só uma leitura e que a palavra de Deus é o que sai da boca dele. Então, o que isso representa? Nada na CCB. Isso aqui é uma frase de alguém que pediu para colocar num papel. Ou seja, eu tô lá e falo, coloca no papel aí, tá, mas isso aqui representa a CCB? Absolutamente não. A CCB já está conhecida como uma igreja que não gosta de Bíblia. É a igreja que a pessoa não sabe nada e vai lá apenas para ouvir a pregação e vai embora. Porque a pregação é a palavra de Deus para ele, não é as escrituras. Bom, vamos lá. 1. Exortação à Irmandade sobre a constante leitura da Bíblia, tópico de 24 de 2017. Aí eles escrevem assim. Pela leitura da Bíblia Sagrada vem o conhecimento para a salvação, pois nela está contida a palavra de Deus. Olha aqui, ó, está contida a palavra de Deus. Já começa com essa aberração, nem dá vontade de ler mais. Tá vendo isso aqui, ó? Como que pode ser que está contida? Eu queria que um ancião chegasse aqui agora para mim e me mostrasse se a Bíblia apenas contém, eu queria que ele me dissesse então o que na Bíblia não é a palavra de Deus. Porque se eu falar para você assim, ó, ô fulano, você tá vendo essa geladeira aqui, ó? Ela contém partes metálicas. Quando eu falo que ela contém partes metálicas, logo subentende que ela não é toda metálica. E aí eu faço a seguinte pergunta. Bom, se ela apenas contém partes metálicas, me mostra então agora nela o que é de plástico, o que é de borracha e assim por diante. Aí a pessoa vai lá, abre e fala, já isso aqui é borracha. Olha, essa outra parte aqui, ó, é plástico, tá? Essa outra parte aqui, ó, é inox, Josafá. E eu queria que o ancião fizesse isso com a Bíblia. Abre para mim aqui, filho de Deus. Abre aqui para mim e me mostra o que não é a palavra de Deus aqui. Gente, esse argumento, ele é tão... Nossa, difícil até. Ele é tão sem noção, eu não quero nem usar as palavras, né? Ele é tão sem noção que eles não sabem nem o significado de chamar as escrituras de palavra de Deus. Eles não sabem o que significa a palavra de Deus. Eles não sabem. Eles não sabem o que é palavra de Deus. Eles não sabem o que é palavra de Deus. A ideia de palavra de Deus para o CCBano, para dar, para ele poder dizer que a Bíblia contém, que nem escreveu aqui, ó, pois nela está contida a palavra de Deus, ou seja, dentro dela está contida a palavra de Deus, né? Então a ideia deles é que
Coisas boas foi Deus que falou. Coisas má não foi Deus, então não é palavra de Deus. Eles acham que palavra de Deus é só as palavras que saíram da boca de Deus. Para ele, o CCBano, palavra de Deus significa isso. Isso é uma tremenda besteira e bobagem. Isso mostra que ele não sabe nem o que significar de palavra de Deus. Significado de palavra de Deus não é as palavras que Deus falou. Não. Quando se fala que Bíblia é a palavra de Deus, significa que tudo que está aqui dentro registrado foi o Espírito Santo de Deus quem escreveu. Ele escreveu, gente. Então, quando fala que Bíblia é palavra de Deus, isso significa que tudo que está aqui, foi escrito por Deus. Ou seja, o Espírito Santo, que representa o Pai e o Filho, é quem inspirou os homens a escrever tudo. Logo, olha aqui o desfecho final. Logo, eu creio que tudo é verdadeiro. Por isso que tudo é palavra de Deus. Não sabe nem o que... Agora eu vou dar um checkmate. O ponto que eu vou trazer agora aqui é uma bifa. É uma bifa nesse assunto. A gente vai abrir aqui, deixa eu ver se eu lembro também. É Marcos, Evangelho de Marcos. Olha só a bifa que vai tomar. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Aqui, achei. É Marcos, capítulo 7, versículo 13. Olha só, pessoal. Primeira coisa. Quando o CCBano, você pergunta para ele, por que não é palavra de Deus? Isso já aconteceu aqui no meu canal. O próprio ancião Hélio Bianco, ele com uma resposta tosca que ele deu, ele foi lá em Jó, livro do Velho Testamento. Gente, presta atenção no que eu vou falar, que isso aqui, o que eu vou dizer aqui é um checkmate, é uma rasteira nesse argumento tosco, tá? Olha só, ele foi lá no Velho Testamento, usou Jó para falar, tá vendo, o amigo de Jó falou umas bobagens aqui, isso aqui não é palavra de Deus. E principalmente as pessoas que falam que não é palavra de Deus, eles vão procurar alguma fala que foi o diabo que falou, Satanás que falou, e geralmente eles vão lá pro livro do Velho Testamento. Só que eles não sabem que o próprio Senhor Jesus Cristo, olha só como o negócio ficou feio pro seu lado, sabendo? Olha quem que eu já estou buscando, Jesus. Próprio Senhor Jesus Cristo, Marcos capítulo 7, no versículo 13, Marcos 7, 13, Jesus chama o Velho Testamento inteiro de palavra de Deus. Ele não fala que contém, ele fala palavra. Olha aqui, versículo 12, vamos pegar um antes. Nada mais lhe deixais fazer por ser pai ou por ser sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a essa. Jesus Cristo, nesse capítulo, ele está comparando a tradição dos homens que eles inventavam, e aí, como era uma tradição passada de geração a geração, aquela tradição era quase que sagrada, ela se tornava algo santo que parecia ser a vontade de Deus, mas Deus nunca mandou eles fazer aquilo. Então Jesus falou, vocês invalidam a palavra de Deus, que é tudo que estava no Velho Testamento, toda a escritura. Ele falou, vocês invalidam a palavra de Deus com a vossa tradição. Como é que você explica? Gente, se for para um debate com o ancião da congregação, se eu pudesse ir lá, eles iam tomar uma surra. Pode pôr 400 anciãos ou os 4.000 anciões. Eu ia lá tranquilão, com a Bíblia na mão, com todos eles sentados lá, e falou assim, eu quero que vocês provem essa bobagem que vocês inventaram aqui de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque é uma ignorância. Tá? Marcos capítulo 7, irmã, versículo 13. Eu vou até escrever embaixo. Escrevam aí vocês, eu coloco na tela aqui, Evangelho, Marcos, capítulo 7, versículo 13. Tá? Ou João 10, 34, 35, eu não sei nem porque colocou aquilo ali, eu não sei se está lá mesmo em João, mas o que eu estou lendo aqui é Evangelho Marcos 7,13. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que as Escrituras é palavra de Deus.
Olha o tamanho da bobagem. Vocês entraram por um caminho, rapaz. Só tem uma saída. Vocês pedir perdão pro povo e falar que erraram. Não tem como vocês continuar nisso. Outra coisa, essa ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus, são um povo agnóstico que criou essa ideia, justamente para confrontar a Bíblia. Vocês compraram uma narrativa, né, ateísta. Sem noção. Se você for pesquisar essa ideia de que a Bíblia contém, você fazer uma pesquisa aí, vocês vão começar a ver que foi lá de trás, 1800 e não sei quanto. Gente, como é que vocês podem continuar falando essa bobagem? Como? Você pergunta, agora vem outro checkmate, né? Que eu falei lá para acho que foi um irmão que apareceu no Facebook lá falando, não, que palavra de Deus. Aí essa pessoa trouxe um argumento, eu dei uma resposta, a pessoa ficou nervosa e vazou fora, porque não tinha resposta. O que é que a pessoa falou? Não, porque é a palavra de Deus. E por que é a palavra de Deus? Porque são as palavras de Deus é que é a palavra de Deus. Aquilo que o diabo falou, a gente não pode dizer que é a palavra de Deus. Olha o absurdo. Fica vendo o checkmate que eu dei. Presta atenção, gente. Olha o checkmate. Não é exagero quando eu falo que é checkmate. Checkmate é quando você dá uma resposta que a pessoa não tem como responder você. E ela vaza. Isso é o checkmate. Quando ela não tem como, ela vai fora. Aí ela foi falando, né? Eu dei corda ali. Eu fiz umas duas perguntas para ela. Então, espera aí. Palavra de Deus é o que Deus fala. E o que não é palavra de Deus é o que o diabo falou. Então me dá exemplo. Aí ela foi lá nas passagens de Gênesis, né? Ela apontou o adultério que teve lá, né? As coisas de Ló com as filhas deles, a mentira no Jardim do Éden. Aí vem a pergunta. Sabe aquela jogada que você fica analisando, você mexe uma pedrinha só e puf, acabou. Desarmou os coitados. Pra você ver como eles inventam as bobagens, gente. Aí quando você mostra, eles ficam tão envergonhados. E pior que o orgulho dessas pessoas é tão grande que eles não conseguem voltar atrás, ser humilde, falar, não, eu não gosto do Josafá, mas ele tem razão nisso, sabia? Não tem como eu ficar indo contra isso aí, que eu só vou passar vergonha. Resposta do Josafá. Peraí, então essas passagens que você falou aí é palavra do diabo, não é palavra de Deus? Sim, é palavra do diabo, não pode ser palavra de Deus. Eu falei assim, então quem foi que escreveu Gênesis? Quem foi que falou para Moisés todo o assunto que está escrito em Gênesis? Quem foi que ditou as histórias de Gênesis? Responde aí, meus irmãos, vocês. A pessoa ficou sem resposta. Porque ela sabe a resposta, quem que é? O próprio Deus foi quem contou tudo o que aconteceu em Gênesis para Moisés escrever. Moisés não viu a construção do mundo, minha gente. Ele não viu. Ele não viu a serpente enganando Eva. Ele viu. Ele não viu. Moisés ia nascer não sei quantos mil anos depois. Moisés não viu as coisas que aconteceram em Gênesis, nada. Ele não viu nada. Foi Deus quem falou, Moisés, molha a caneta aí. Molha aí e agora escreve. No princípio era a terra sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí Moisés pode, mas peraí, senhor, já vai começar assim, não tô entendendo nada. Moisés, você não tem que entender nada, meu filho, só escreve. Escreve aí. Senhor, mas como assim? Depois a gente bate um papo, tá? Primeiro você escreve para deixar a tarefa de casa pronta. Faz logo a tarefa de casa, depois eu vou pedir para o Miguel trazer aqui uns biscoitinhos, um chazinho, aí nós bate um papo e eu vou te contar algumas coisas que você não vai escrever. Porque, gente, Moisés deve ter conversado muita coisa com Deus. Porque o povo acha que Moisés subiu lá no negócio lá, ficou 40 dias lá só para pegar os 10 mandamentos. 10 mandamentos Deus fala para ele em 10 minutos, gente. E os outros 40 dias, e os outros 39 dias, mais 23 horas e 50 minutos. O que será que ele ficou fazendo lá? Gente, Deus falou muita coisa, conversou muita coisa, foi dali que Moisés tirou a história toda de Gênesis, e foi o próprio Deus que falou as palavras que Satanás falou. Então não tem cabimento, isso aqui é infantil. Desculpa, Sebiano, vocês são infantis, os anciões, na verdade, vocês são infantis quando vocês tentam sustentar uma aberração dessa de que a Bíblia contém palavra de Deus. Lembram?
Eles não sabem nem qual é a definição da palavra de Deus. Não sabe. Palavra de Deus significa, não importa quem foi que falou, qual foi o personagem que fez as besteiras que tá aqui, não importa. O que importa é que foi o Espírito Santo de Deus quem inspirou a pessoa para escrever. É isso que significa a palavra de Deus. O que significa a palavra de Deus é que eu creio que toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Porque tudo que está escrito aqui, tanto as coisas boas quanto as coisas más, tanto as histórias dos homens bons quanto as histórias dos homens ruins, não importa qual é o personagem. O que importa é que eu acredito que tudo que está aqui é verdadeiro. Por que eu acredito? Porque eu acredito que foi o Espírito Santo por trás de cada escritor que escreveu isso, a Bíblia. Vocês estão entendendo, irmão? É simples assim. Então é de chocar quando você está aqui explicando para os recebendo e eles voltam a teimar que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Só leigo que acredita nisso. Nem ateu. Quando o ateu ele entende o ateu não precisa crer na Bíblia, ele precisa entender a definição do que é a palavra de Deus. E dentro da ótica do cristão, ele entende, não, a Bíblia é a palavra de Deus, dentro da ótica do cristão. Por quê? Porque o cristão acredita na inspiração dela. Ela foi toda escrita embaixo de inspiração, não foi o homem que escreveu. Agora, se tivesse alguma parte aqui bíblica aqui, dizendo, eu não estou sobre a guia de Deus, eu quero deixar registrado que eu estou por minha própria conta, né, dando esse conselho aqui para você. Aí sim eu falo, não, isso aí não é palavra de Deus, querido. Isso aí foi o próprio homem que quis inventar isso aí. Tá? Então vamos lá. Entendeu? Eu não sei nem se a gente deve continuar lendo, porque é uma bobagem. Vamos falar asneira aqui, vai, gente. Vamos pular para outra? Vamos, que nem dá. Ele vai citar o que aqui, ó? Vamos ver. Pois nela está contida a palavra de Deus. Porém, a falta de conhecimento pode levar ao erro. Por isso, quando o Senhor Jesus foi interrogado... A outra coisa que os CCBanos costumam dizer, né, que eu acabei respondendo aqui no canal, teve um que falou assim, irmão, você fica estudando muito a Bíblia aí, mas Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Aí eu falei, é mesmo, querido? E Jesus Cristo também usou as escrituras para repreender Satanás. E aí, como é que fica? Como é que fica? Você falou que Satanás usou a Bíblia e Jesus também usou a Bíblia para rebater Satanás. Ou seja, Satanás usou as escrituras de forma maliciosa, de forma enganosa. Enganosa é quando você não dá a devida interpretação do texto ou você omite parte da verdade do texto. Isso é errado. Agora, quando você faz o devido uso das escrituras dentro da mensagem que Deus quer nos passar, ela é útil, proveitosa, até para nos livrar das astutas ciladas de Satanás, que é o que aconteceu com Jesus Cristo. Essa foi uma outra resposta que eu dei lá, e é interessante que o CCBano vem quietinho, parece aqueles cachorros chihuahua, você menos espera, ele vem te morder. Quando você vira pro lado dele, você olha pra ele, o bicho vaza chorando, e quem não viu acha que eu bati no bichinho. Acho que eu bati. Sai correndo, chorando. Eu falei, calma, nem botei a mão em você. É o CCBano. O CCBano fica quietinho ali, até aqui no canal. Eles vêm e comentam. Se eu não responder, aí ele se solta. O Josafá nem tá me vendo, eu vou descer o porrete aqui. Quando eu vou pra cima responder, vaza. Por quê? Os argumentos deles, coitado, não tem base nenhuma, não tem noção. Qualquer refutação nossa desarma os coitados. Tudo que eles ouvem e aprendem é o que vem de tribuna. É o que vem de tribuna. E o coitado da tribuna lá inventa tudo da própria cabeça, tá lascado. Tá lascado, né? Vamos lá. E aí ele fala isso aqui, né? Vamos lá, vamos ver. O conhecimento das escrituras não deve ser confundido com o que Paulo disse e a bobagem que eles inventaram, que é sobre a letra mata e o espírito vivifica. Eles estão tentando corrigir. Isso aqui, muito provavelmente, eu acredito, tá? Eu acredito que isso aqui foi o Luiz Carlos de Viçosa que escreveu. Ou seja, ele nem representa a CCB. Ou seja, ele não tem o perfil do CCBano.
Né? O camarada escreve isso aqui para quê? Isso aqui é encheção de linguiça para os CBN, eles nem gostam de ouvir isso aqui. Né? A escritura não deve ser confundida com o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, 6. Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É o que a gente cansou de falar. Paulo estava falando o tempo inteiro sobre os dois testamentos. Ele disse que a lei me trouxe conhecimento do pecado, por isso morri. Mas o Espírito de Cristo me vivifica. É isso que estava falando o texto. Estava comparando lei e graça. Mas o CCBano, né, os anciões, espertões, né, danadinhos e malandrinhos, inventaram para o povo que a letra era o estudo da Bíblia. Agora, por que o coitado do ancião que escreveu esse ensinamento aqui, por que ele não cita o tópico de 1971? Ele tinha que entrar nesse tópico aqui, para isso aqui ser válido de verdade. Ele tem que citar o tópico que eles inventaram, dizendo que não deveriam estudar. É tópico. Foi eles que disseram que Deus que revelou. Eles tinham que trazer o tópico aqui e revogar o tópico e pedir perdão ao povo. Gente, nós, os anciões mais espertos do Brasil, estamos trazendo aqui o tópico de 1971. Queremos dizer a caríssima Irmandade, né, e pedir perdão a todos por esse equívoco e esse erro que nós acreditamos por tantos anos e décadas. Portanto, nós viemos aqui para revogar o tópico de ensinamento, aí fala o número do tópico do ano tal e estabelecer no lugar do tópico. A partir de hoje, a congregação não só exorta a que todos leiam e estudem, como também vamos criar um projeto de estudo bíblicos para todas as idades na congregação. Reforçamos também que a partir de agora será impedido qualquer um de ocupar o ministério da palavra que não tenha um curso adequado mínimo para o estudo da Bíblia. Porque não se pode ministrar a palavra sem ter o conhecimento mínimo da mesma. Já até falei aqui de um jeito que era só escrever e mandar bala. Esse era o tópico verdadeiro que ia falar para nós, que ia até passar a mensagem, peraí, não tem nem mais o que cobrar eles, porque eles estão corrigindo. Mas isso aqui é encheção de linguiça. Eles falam como se não tivesse culpa de nada. Tá pedindo pro povo ler. A gente sempre pediu pro povo ler. Como é que você explica lá o tópico, né? Exatamente, Eliana. Eles são preguiçosos, são mesmo. Eles foram mal criados, tá? A CCB, o povo é mal criado, ou mal ensinado, ou mal doutrinado, né? Aí eles vêm por isso, nenhuma carne será judiciada. Vou até pular isso aqui, eu vou perder mais tempo, a gente já falou bastante sobre isso.